Gravar conteúdos para as redes sociais muitas vezes é difícil, né? Então, uma das soluções é a gente fazer entrevistas de podcasts para você poder falar do seu produto, falar do seu serviço. E hoje a gente tem aqui Marcos Bernardes, que é uma referência no assunto encantamento ao cliente dentro da metodologia Disney, que vai conversar aqui um pouquinho com a gente e vai contar um pouquinho da tua história e também de como que ele faz aí para encantar as empresas. É isso aí, um prazer enorme estar aqui, Jonathan, para a gente bater esse papo aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre experiência do cliente, atendimento. Eu sei que tu é um grande fã da Disney também, né? A gente estava lá recentemente. E nada melhor do que aprender com quem é referência mundial nisso, né? A Disney é a maior empresa de entretenimento do mundo, referência nessa parte de experiência do cliente, atendimento do cliente, encantamento. Então a gente vai poder aí bater um papo sobre esses assuntos. Então vamos lá, como que começou essa tua paixão pela Disney, mas no contexto negócio, né? Porque quando as pessoas falam, eu amo Disney, gosto da Disney, tá muito relacionado a Disney em si, o encantamento, ir pro parque, brincar, se divertir, e a Disney no contexto corporação, né? Como que nasceu isso? Vamos lá. Eu sempre costumo brincar, né? O pessoal me pergunta, Marcos, qual é a atração que tu mais gosta na Disney? Eu costumo dizer que é os bastidores, né? Os túneis subterrâneos. Então, realmente eu gosto da Disney como empresa. Claro que é muito legal ir para lá, os parques, mas eu gosto de entender como que funciona tudo isso, né? A Disney tem uma taxa de retorno de 80% de clientes, ou seja, a cada 100 pessoas que estão lá agora, neste momento no parque, 80 estão voltando pelo menos pela segunda vez. Então, realmente, essa taxa de retorno muito alta, o que faz esses clientes voltar é o que eu sempre fui apaixonado. E eu sempre fui empreendedor, né? Jonathan já me conhece há bastante tempo. Já tive diversos negócios próprios. Alguns não deram certo. E aí teve um momento na minha vida, entre 2010 e 2012, que eu tive um negócio que não deu certo, que acabou fechando. Foi um momento bem difícil para mim, porque eu acabei ficando com uma dívida muito grande. Mas também um momento de muita reflexão. Eu ficava me perguntando por que é tão difícil empreender no Brasil. Se a gente pegar dados estatísticos do Sebrae, a maioria das empresas não completam 2 anos. 70% das empresas que abrem no Brasil não completam 2 anos. E eu fazia parte daquela estatística. E aí foi um momento muito de reflexão, o que eu acertei, o que eu errei. Eu cheguei a ter 2 lojas de imóveis em Porto Alegre e depois acabou não dando certo. E eu já gostava de Disney, eu já tinha lido alguns livros sobre Disney, já tinha ido para lá fazer um curso na Disney. E aquilo acabei me aprofundando um pouco mais, justamente para buscar uma resposta de por que algumas empresas dão certo e outras não. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre a metodologia Disney. E quanto mais eu estudava, mais eu me encantava. Eu comecei a pensar, não é possível que eles façam isso. Não é possível que eles pensam nesse mínimo detalhe. Diferente da cultura de algumas empresas no Brasil, né? Que a gente não tem essa fantástica atenção aos detalhes, um mínimo cuidado, né? Que imperceptível para muitas pessoas, a Disney está preocupada. E eu sempre falo, na Disney não existe sorte, não existe o acaso. A Disney realmente pensa em tudo, em toda a jornada do cliente, nos mínimos detalhes que a gente vai estar aí ao longo da nossa conversa conversando sobre isso, né, batendo um papo sobre isso. Então comecei a me aprofundar sobre isso, tive a oportunidade de ir de novo para lá, fazer algumas imersões de negócios, sempre voltando para lá, mas com a visão de negócios. Óbvio que a gente aproveita os parques, passeia, mas muito focado em negócios, nos cursos que a gente estava fazendo lá. E aí quando eu voltei, tinha 2, 3 amigos empresários. Nossa, Marcos, eu vi que tu estava na Disney fazendo um curso. Tem como vir aqui bater um papo com a minha equipe, compartilhar com eles. E assim começou a realmente se tornar um negócio, né? A gente começou a fazer treinamentos e eventos focados na metodologia Disney. Sem, claro, nunca parar de aprender. A gente está sempre indo para lá, buscando novas informações, buscando novos conhecimentos. Mas foi assim, basicamente, que começou essa paixão pela Disney. E hoje, como que está esse contexto de treinamentos, workshops em company, imersões em Orlando? Como que vocês estão desenhando isso dentro da Magia Treinamentos? Hoje, basicamente, a gente tem 3 produtos, né? A gente tem nossos eventos abertos, que são os workshops de um dia inteiro, que a gente roda o Brasil, que se chama Os Segredos por Trás da Magia, um case Disney. Então, durante um dia inteiro, a gente vai abordar diversos temas sobre a metodologia Disney. A gente tem os treinamentos em company, que a gente faz, então, dentro das empresas. Então, uma grande empresa, um hotel, uma clínica, né? A gente atende diversos segmentos, quer treinar os seus funcionários com a metodologia Disney. Aí não é um evento aberto, a gente vai para dentro da empresa e faz esse treinamento junto com os funcionários. E a gente também tem a nossa imersão lá em Orlando, que a gente tem feito aí de 2 a 3 turmas
por ano, onde a gente leva grupos de empresários para Orlando para ficar uma semana imerso lá, vendo na prática, entendendo na prática como que funciona toda essa metodologia. Aí lá em Orlando não é só a Disney, lá a gente acaba visitando outras empresas também. Claro que o foco principal é a Disney, mas lá nesses 7 dias a gente visita algumas outras empresas também. Até porque essas outras empresas, algumas usam como referência, como base a Disney, e outras não. E aí isso é possível até fazer um paralelo, né? Do que funciona numa e do que não funciona, né? Quer dizer, na verdade, assim, o que funciona em cada uma delas, mesmo tendo metodologias diferentes, é isso? Não, a própria Universal e a Disney, né? Ambas são parques temáticos, a Universal vem crescendo muito. Antigamente você ia para Orlando só para ir para a Disney. Hoje você vai para Orlando para ir para a Universal e para a Disney. Mas mesmo os dois sendo parques, eles têm conceitos completamente diferentes. Então é legal também porque a gente analisa isso, né? A Universal é muito mais high-tech, né? Muito mais tecnológica. Mesmo a Disney trazendo algumas atrações agora, como Guardiões da Galáxia, Avatar. Mas a Disney então, ainda tem toda aquela questão da magia, do encantamento, da princesa, do castelo, que você não vai ver na Universal. Então, mesmo visitando outras empresas lá, são conceitos diferentes, mas que tudo agrega, né, no aprendizado do grupo da imersão. E é interessante porque você vai para Orlando e você pode ter inúmeras formas de curtir Orlando, né? Eu, por gostar de Disney, então eu já fui como turista, depois eu também já fui como estudante, no sentido enfim, aprender a metodologia, trabalhando também no contexto de estudar e fazer criação de conteúdo do grupo. Mas teve uma vez que me chamou muita atenção, que eu fui para fazer fotos. E aí era uma menina de 9 anos e a gente fez um roteiro que eu nunca imaginei na minha vida. Então, assim, por exemplo, eu almocei com as princesas, assim, que é algo que eu nunca pagaria, digamos assim, né? Escolheria fazer esse roteiro. Mas é interessante que enquanto que eu estava, enfim, ali, curtindo o momento e presenciando, aí eu fui analisando pelo lado business, né? De como que as coisas funcionam. E aí foi interessante porque teve um momento que a menina perguntou por que a Cinderela não tá lá no castelo? E aí eles explicaram que ela saiu de lá e veio para cá. Como que essa questão, por exemplo, dos personagens? Os personagens podem ficar simultaneamente em lugares diferentes, não? Então, dos personagens é muito legal, né? Primeira coisa, algumas curiosidades, né? Que quando a gente fala dos nossos treinamentos, nos treinamentos que a gente fala, os personagens que usam as fantasias têm diversas curiosidades. Primeiro, eles jamais ficam mais do que 30 minutos dentro do parque, né? Porque uma das coisas que a gente fala é como que poderia motivar, né? Em julho, no verão na Flórida, em Orlando, 43 graus, e o funcionário lá vestido de fera, né? De Mickey, de Minnie, o dia inteiro dentro daquela roupa com calor. Então, o nome do workshop Segredos por Trás da Magia é justamente isso, para a gente ir revelando algumas estratégias da Disney. Então, primeiro, o funcionário fica no máximo 30 minutos no parque com aquelas roupas, né? Desce e vai voltar outro. Tem diversos funcionários que interpretam o mesmo personagem. Por exemplo, você nunca vai ver 2 Mickeys no parque. Mesmo o parque sendo muito grande, você não vai ver um Mickey na entrada do parque, vai andar mais um pouco e encontrar outro Mickey. Por quê? Porque isso acabaria com encanto para uma criança. Uma criança passou, viu o Mickey aqui, aí andou mais um pouco, tem outro Mickey. Como assim? Tem 2 Mickeys? Então são alguns cuidados que a Disney tem. A própria visita nos bastidores que a gente faz lá, né? Que a gente visita os túneis subterrâneos, não sei se você sabe, mas lá no Magic Kingdom existe um túnel por baixo do parque, né? De quase 2 quilômetros de extensão, onde acontece toda a logística, onde o funcionário troca de roupa, fornecedor entrega produtos, etc. Tudo nos bastidores, nunca na frente do cliente. A Disney faz uma divisão muito forte entre bastidores e cenário. E o que a gente mais vê hoje em dia, né, é as empresas errando, misturando cenário com bastidores. Tem coisas que o cliente não precisa ver. Então, quando a gente fala de cenário, é tudo aquilo que o cliente está vendo, é tudo aquilo que está criando experiência para o cliente dentro da tua loja, dentro da tua clínica. E bastidores é o que está por trás. Então, o primeiro cuidado é este. A Disney tem esse cuidado muito forte. Quando a gente visita os bastidores, eles chegam a demarcar com linhas amarelas no chão o que é cenário e o que é bastidores. Por exemplo, até a linha amarela, eu estou nos bastidores. Eu posso estar no celular, posso estar no WhatsApp, posso estar descabelado, não tem problema. Mas passei a linha, chegou no meu horário de trabalho, que eu vou para o show, que eu vou para o cenário, ali eu preciso, né, realmente virar um cast member, que eles chamam, um funcionário, né, um membro do elenco, e entregar o melhor show possível. Então são alguns cuidados que a Disney tem com essa questão, inclusive, das roupas dos funcionários.
né, desses que estão fantasiados. Teve um tempo atrás que circulou uma imagem na internet que viralizou, né, que a Minnie levanta a cabeça e era um cara de bigode fumando. E aí todo mundo mandou aquela foto para mim. Nossa, Marcos, e agora explica isso aqui, tu que fala da magia. Na hora que eu recebi a foto, eu já sabia que não era na Disney. Por quê? Porque na Disney existe um processo. Sempre que você tiver um funcionário vestido com as roupas, né, de fantasia, as roupas de pelo que eles chamam, vai ter um cast member do lado. Então sempre vai ter um funcionário do lado desse personagem. Que é para uma criança não bater nele, que é se ele cair, o funcionário tá ali para ajudar ele, é para não acontecer daqui a pouco ele tirar a cabeça. Então eu já sabia que não era ali, porque existe todo um processo e todo um cuidado justamente quando a gente fala desses funcionários, né, fantasiados. Uma outra coisa muito legal que a gente, em diversos cursos, né, a gente descobriu, quando um funcionário interpreta o personagem, então vamos dizer que, né, tem um funcionário lá que é o Mickey Mouse. Ele nunca pode dizer que é o Mickey Mouse. Ele sempre vai dizer assim, eu sou o amigo do Mickey Mouse. Mesmo que ele já tenha trabalhado na Disney, vamos dizer que ele nem trabalhe mais na Disney. Ele não pode dizer que ele foi o Mickey quando ele trabalhou lá. Ele vai dizer assim, quando eu trabalhava na Disney, eu era amigo do Mickey. Porque ele não pode dizer, como assim tu era o Mickey? Né? O Mickey é o Mickey. Então são alguns cuidados que a Disney tem, né, para preservar essa magia toda em relação às princesas, os personagens, até mesmo quando tu vai pedir autógrafo, foto com eles. Existem diversos cuidados, né? Por exemplo, o Mickey dá autógrafo. Eles treinam o autógrafo, né? Independente de quem vai ser o funcionário que está interpretando o Mickey, eles treinam, porque o Mickey dá autógrafo e o autógrafo tem que ser igual sempre, independente do funcionário que esteja ali. E outro cuidado que eles têm, né? Se eu chegar com a minha caneta, vamos dizer assim, da Magia Treinamentos, e pedir para o Mickey autografar, ele não aceita, ele não né? vai autografar. Por quê? Porque tá com o logo da tua empresa. Porque depois eu posso usar essa foto e dizer, nossa, né, fechei uma parceria com o Mickey, agora o Mickey assina pela Magia Treinamentos. Então eles vão cuidar, né? Se a tua caneta não tem um logo, eles jamais vão autografar na tua camiseta, alguma coisa assim, sempre num papel e branco. Então são cuidados que eles têm, né, no mínimo detalhe, para preservar toda essa magia e encanto deles. Desse contexto de mínimos detalhes, ainda falando sobre os personagens e sobre roupas, existe um tipo de roupa para cada clima, é isso? Isso. A gente teve a oportunidade de visitar a lavanderia lá numa dessas imersões que a gente fez. E eles chegam a ter 7 tecidos diferentes para a mesma fantasia. Então, por exemplo, a Branca de Neve. A roupa da Branca de Neve é aquela, né, amarela, azul e vermelha, não tem o que fazer. Mas se tiver muito frio, é um tipo de tecido, um pouco mais grosso, que deixa ela mais aquecida. Se tiver muito calor, vai ser um outro tipo de tecido, mais leve, mais suave, mais fresquinho para não suar. Se estiver chovendo, é outro tipo de tecido. Por quê? Porque eu não posso botar um casaco na Branca de Neve. A Branca de Neve tem que estar com a mesma roupa sempre. Mas sim, a temperatura, o clima altera, né, ao longo do ano. Então eles têm tecidos diferentes para essa fantasia. Quem olha, a fantasia é a mesma, mas o tecido mudou. E dentro desse contexto de fantasia, adulto não pode entrar fantasiado no parque, né? A não ser no Halloween. Não, adulto não pode. Crianças pode. Adulto não, porque pode confundir justamente com cast member ou alguma coisa assim, como funcionário da Disney. E quando a gente faz essa visita nos túneis, Jonathan, é uma visita cobrada, né? Uma visita paga. A gente vai ficar ali em torno de 30 minutos dentro dos túneis subterrâneos da Disney. E mesmo assim, essa visita não pode menor de 14 anos, porque isso estragaria a magia. E mesmo assim ela nos fala, vocês não vão ver o funcionário vestido de Mickey andando com a cabeça do Mickey do lado. Mesmo você estando ali nos bastidores, mesmo sendo uma visita paga de negócio, são cuidados que a Disney tem, né, para preservar aí toda a magia deles. E tem um conceito que o pessoal utiliza, né? Que a magia, ela só acontece a partir de processos, né? Como que tu vê essa questão? Então, a Disney, para mim, a Disney tem 3 pilares de sucesso muito forte. Elenco, cenário e processo. O que é elenco? Pessoas, time, contratação, treinamento, reconhecimento, plano de carreira. Tudo que envolve pessoas está dentro de elenco. Depois, o segundo pilar da Disney é cenário. Tudo aquilo que o cliente vê. E aí a gente já falou aqui, né, de cenário e bastidores, essa divisão. Então, tudo que o cliente, quando o cliente entra na tua clínica, no teu hospital, no teu restaurante, na tua loja, tudo que está no campo de visão do cliente, a Disney considera como cenário. E cenário faz parte da experiência do cliente. Desde o cheiro, da música que está tocando, do tato, tudo isso é cenário. E por último, processo. A Disney tem processo para tudo. Para tudo. Tem uma frase que a gente fala, né? A Disney não faz magia.
É o processo que faz a magia acontecer. E aí eu posso te dar alguns exemplos sobre o processo que a Disney faz. Por exemplo, um deles. O estacionamento do Magic Kingdom. Os estacionamentos do parque já são muito grandes. Mas o estacionamento do Magic Kingdom, que é o principal parque da Disney, comporta 12 mil carros. O estacionamento é maior que o parque, só para te ter uma ideia. Aí, muito tempo atrás, um dos desafios que as pessoas tinham é que chega, né, chega de manhã, com uma ansiedade, os filhos, pega a mochila, etc. Não lembra onde estacionou. Quando chega no final do dia, né, que vai buscar o carro, não lembra onde estacionou. Eu sempre brinco, né? Eu vou no shopping, eu tiro foto do pilar, porque depois eu não sei onde está o carro. Imagina num estacionamento da Disney. E aí, isso era uma coisa que acontecia frequentemente, do convidado no final, né? A Disney não chama de cliente, a Disney chama de convidado. O convidado no final não lembrar onde tinha estacionado o carro. E aí a Disney criou um processo para isso. Então ela mudou o sistema do estacionamento. Hoje você não chega mais e estaciona em qualquer vaga disponível. A Disney te orienta, os cast members estão no estacionamento te orientando aonde estaciona o carro, e eles vão preenchendo fileira por fileira. Primeira fileira, um carro do lado do outro, segunda fileira, terceira fileira, etc. Então existe um processo para o estacionamento. Aí tu pode me perguntar assim, tá, Marcos, mas o que muda? Né? Posso chegar no final do dia e continuar sem lembrar onde estacionei meu carro. Aí é que a magia acontece. Tu vai chegar para um cast member, vai pedir ajuda dele, olha, não lembro onde estacionei meu carro. E ele vai dizer assim, tu tá com o teu ticket do estacionamento quando você chegou, você recebeu? Sim. Pega ele para mim, por favor. Nele tá o horário que você chegou no estacionamento. Diz para mim qual horário que tu chegou. Ela vai olhar, cheguei às 8h27. E aí ele vai dizer assim, se tu chegou às 8h27, vai olhar ali no iPad dele, no celular. Teu carro provavelmente está na fileira 3, entre as vagas 5 e 25. Aí ela vai dizer assim, mas tu não sabe qual é meu carro. Não importa. Pelo horário que tu chegou, eu sei exatamente onde tu estacionou o teu carro. Por quê? Porque agora existe um processo. A Disney sabe o horário que abre o estacionamento, eles têm um controle de preenchimento de fileira. Então, o primeiro carro começou na fileira 1 às 8h05, terminou 8h09 a primeira fileira. A segunda fileira começou 8h10, a outra 8h13. E conforme o horário que tu chegou, eles conseguem te orientar onde está o teu carro. Parece mágica, mas é processo. E aí tem uma máxima da Disney que eu adoro, que para mim é uma das coisas mais importantes dentro da metodologia da Disney, que eles falam o seguinte, não é nossa culpa, mas é nosso problema. Não é minha culpa que tu não lembra onde estacionou o carro, mas é nosso problema. Está dentro do nosso estacionamento, faz parte da experiência do cliente. O que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu cliente? Então, eles criam esses processos, assim como a quantidade de pessoas que deixam o carro ligado no estacionamento, Jonathan, é impressionante. As pessoas esquecem o carro ligado no estacionamento. Eu já conheço pessoas que já fizeram depoimentos para mim que aconteceu com eles. E a Disney tem um processo. Primeira coisa, se tu deixar o carro ligado, o funcionário da Disney não vai entrar dentro do teu carro para desligar. Por quê? Porque a Disney entende que ao entrar dentro do teu carro, estaria invadindo a tua privacidade e a privacidade da tua família. Tá, os teus pertences pessoais dentro do carro. Então a Disney não entra dentro do carro. O que a Disney faz? Ela vai deixar um cast member ali perto, aguardando o proprietário do veículo voltar. Que provavelmente vai ser às 11 da noite, quando o parque fechar e ele já tiver curtido todo o parque. Esse carro vai ficar ligado o dia inteiro. Vai entrar em pane seca, vai acabar o combustível. E acredite ou não, o funcionário já vai estar com um galão com 5 litros, esperando ele, para que ele possa botar no carro e chegar no posto mais próximo. De novo, por quê? Porque não é nossa culpa, mas é nosso problema. Eu sei que não é minha culpa que tu deixou o carro ligado, mas é nosso problema. Como que eu posso melhorar a experiência do cliente? Porque o cliente chegar às 11 da noite e ver que deixou o carro ligado, que está sem combustível, tem que avisar a esposa e os filhos, esperem aqui no estacionamento, que eu vou ter que pegar um Uber para chegar no posto mais próximo, para pegar um galão de gasolina, para voltar, para abastecer. Então a Disney a Disney tem todo um departamento só de manutenção na questão de estacionamento. A quantidade de pessoas que perdem a chave do carro ao longo do dia, impressionante. A Disney já tem lá toda uma parte de chaveiro, cópia, para de alguma maneira poder ajudar os clientes a voltar. Isso é, que a gente fala, por isso que eles são realmente referência em experiência do cliente. E quando eu falo não é nossa culpa, mas é nosso problema, eu sempre gosto de trazer isso para as empresas no Brasil, quando a gente faz treinamento, é porque se você entender isso de verdade, você pode fazer uma revolução no atendimento do seu negócio. Porque no Brasil, Jonathan, a grande maioria diz assim, mas isso não é comigo. Vira as costas e pronto. E quando você tem essa filosofia, tipo, tudo bem, não é contigo, mas não é tua culpa, mas é nosso problema,
você realmente pode fazer uma virada de jogo aí na questão de experiência do cliente dentro da tua empresa. Até porque essa questão de ele assumir o problema, pra a Disney assumir o problema para ela, tá relacionado ao show, né? Porque, o processo também de quando tu entra no parque você entrou, você já tem um boas-vindas, você já tem um show. Aí você tem um dia inteiro que aí a tua expectativa ela pode baixar um pouco, daí tu caminha, às vezes tem frio, tem sol, tem fila, tem N situações. E às vezes tu pode ter passado o dia inteiro reclamando da fila, do calor, N situações, aí chegou a noite, tem um show. Aí tu esqueceu tudo, né? Aí tu imagina, ela faz tudo isso, aí tu faz o show, e aí tu sai, uau, né? Preciso voltar aqui, aí tu chega lá e tu... Mas até isso é pensado, né, Jonathan? Uhum. A Disney tem um negócio chamado ciclo de experiência do cliente, onde ela mapeou 5 pontos nesse ciclo de experiência do cliente. Primeiro, antecipação. Alinhar a expectativa com a entrega. Comprei meu ingresso, comprei um pacote, já tenho uma expectativa toda para ir para lá. Aliás, a Disney está fazendo isso o tempo inteiro, alinhando a tua expectativa com a entrega do produto. Quando tu chega num brinquedo e tá lá no brinquedo, né, na atração, 35 minutos para andar na fila. O que a Disney está fazendo? Ela está alinhando a tua expectativa. Ela está dizendo assim, para te andar nesse brinquedo, você vai ter que ficar 35 minutos na fila. Por que às vezes tu vai num lugar e às vezes atrasa, né, um médico, alguma coisa assim, e tu fica, vamos dizer assim, irritado, indignado? Porque tu não sabe se vai ser 5 minutos, 10, 15, 30, 1 hora. Então a Disney o tempo inteiro ela está alinhando a expectativa com a entrega. Então o primeiro ponto do ciclo de experiência do cliente é a antecipação, alinhar a expectativa com a entrega. Depois é as boas-vindas. A Disney entendeu que a primeira impressão é importantíssima na experiência do cliente, as boas-vindas. Então, quando você chega no parque, antes do parque abrir, já tem lá uns personagens interagindo, antes do portão abrir. Quando você entra, tem as cast members lá sorrindo, dando bom dia, desejando um dia mágico. Já tem a visão do castelo, e aí você vai criando toda a experiência. O terceiro ponto, a experiência como um todo, como que vai ser o teu dia lá dentro do parque, como vai ser tua hospedagem. Depois a despedida, a última impressão. E a Disney entendeu que a primeira e a última impressão são importantíssimas. As boas-vindas, calorosa e amigável, e uma despedida também é muito importante. Por quê? Porque é a última imagem que o convidado vai levar da empresa. Então é que nem tu falou, independente do que tenha acontecido ao longo do dia, a última imagem vai ser o show. E não é aleatório, né? Dos 4 parques que existem, 3 têm show. Só não tem no Animal Kingdom lá por uma questão dos animais. Então os outros 3, todos têm show à noite. E depois do show acabou, é hora de você ir embora. Só que você vai com aquela última imagem daquele show, a sininho voando do castelo, né? As projeções, os fogos, etc. A música. Provavelmente tu vai embora chorando, emocionado e dizendo, meu Deus, preciso trazer minha esposa, preciso trazer meu marido, preciso trazer meus filhos, minha avó, né? Preciso trazer todo mundo para vivenciar isso. Por isso que ela tem uma taxa de retorno muito alta. Porque quando tu sai de lá, tu já quer voltar, né? E ele sempre, o Walt Disney falava, né? Faça algo tão bem feito que as pessoas queiram ir, voltar e trazer alguém. Então é mais ou menos essa estratégia. Por quê? Porque se tu fizer esses 4 pontos, antecipação, boas-vindas, experiência e despedida, fica o último, o quinto elemento do ciclo, que é saudade. Você quer voltar, né? Por isso que a Disney tem uma taxa tão alta de retorno de 80%. Nos meus workshops, eu sempre costumo perguntar, eu começo o workshop perguntando quem já foi mais de uma vez, 2. Normalmente, sempre tem gente que já foi 3, 4, 5, 8. O meu recorde é um amigo nosso que a gente conheceu, o Sérgio. Ele já foi 32 vezes. Nossa. Né? E aí eu disse, mas tu tem agência de turismo? Ele disse, não, eu trabalho com indústria. Então, veja, a experiência é tão legal que as pessoas querem retornar. Do Sérgio, eu pude conhecer ele lá em Orlando, e o que eu achei interessante foi que ele era muito, digamos assim, descrente dessa cultura. Na verdade, não descrente. Ele pensava assim, mas ele não conseguia enxergar pessoas que enxergavam assim. Então, ele se sentia meio que um peixe fora d'água, né? E aí, eu lembro que no depoimento ele disse que ele te conheceu, e aí ele começou a entender a metodologia, e aí que ele, ok, me achei aqui, né? E como que é essa, digamos assim, esse despertar de consciência das pessoas com relação ao encantamento Disney? É muito legal, Jonathan, porque, tipo assim, ó, qual que é o meu grande desafio quando eu faço treinamento sobre metodologia Disney? O pessoal chega para mim e diz assim, Marcos, mas a Disney é uma empresa com 224 mil funcionários no mundo todo. Uma empresa bilionária. Para eles é fácil criar a experiência do cliente, atendimento e tudo isso aí que você fala. Mas e para mim?
para o meu negócio pequeno, para o meu mercadinho, para minha cafeteria, para mim que tenho 3 funcionários, 4, para mim isso não funciona, é o que eu mais ouço. E o meu desafio nos treinamentos, eu sempre começo falando isso, é justamente isso. Eu vou mostrar para vocês, ao longo do dia, que qualquer segmento, independente do tamanho, independente de indústria, produto, serviço, varejo, o que for, se você aplicar a metodologia, se você aprender a metodologia e aplicar no seu negócio, funciona. Porque eu já faço isso há 12 anos, então eu já vi funcionar em diversos segmentos. E a gente quebra um paradigma que precisa ter um investimento milionário. Experiência do cliente não tem nada a ver com dinheiro. Precisa ter um dinheiro para investir em treinamento, processo? Sim, mas não é nada fora do comum. Por quê? Porque uma experiência inesquecível nada mais é do que os pontos de contato ao longo da jornada do cliente. O pessoal normalmente se preocupa só com o pessoal do atendimento. Ah, Marcos, preciso de um treinamento para a nossa equipe de atendimento. Tá, mas e o segurança lá da loja? E o cara do estacionamento? E a tia do café? E dos serviços gerais? Todas essas pessoas são pontos de contato com o cliente. Então, quando a gente começa a mostrar como que a Disney faz e como que você pode fazer com simples atitudes, né? Sorrir não custa nada. É uma questão de treinar, é uma questão cultural. E aí você vai treinando todos os pontos de contato ao longo da jornada de um cliente com a tua empresa, é que é aí que as pessoas conseguem ver a revolução. As pessoas dizem, nossa, mas isso eu consigo fazer, mas isso eu consigo aplicar. Nossa, mas isso é totalmente aplicável no meu negócio. E é isso que é o mais prazeroso. Quando tu vê que as pessoas conseguem, né, ter essa quebra de paradigma, vamos dizer assim, e começa a entender como que funciona. Só que qual que é um grande desafio hoje, né, Jonathan? Hoje as empresas estão muito focadas em metas de venda. E tá tudo bem, vendas é o coração da empresa, a empresa precisa vender, precisa ter lucro, senão ela não vive. Mas qual empresa tem meta de encantamento de cliente? Né? Qual empresa tem meta de atendimento de qualidade, ações de encantamento? Qual empresa reconhece não só por meta batida de venda, mas por ação de reconhecimento? Ah, o meu funcionário hoje fez uma ação de encantamento incrível, recebi aqui um depoimento da cliente, olha que legal isso que o meu funcionário fez. Pô, para a empresa, né? Dá um presente pro cara, compra um bolo de R$30, divide com a equipe ali só para confraternizar, mas você começa a incentivar ações de encantamento, não só de vendas. E aí tu consegue começar a criar uma cultura dentro da empresa, porque hoje a cultura dentro da empresa é voltada para venda. E, de novo, não tem nada errado, a empresa precisa vender. Mas você também pode começar a criar ações pensadas em relacionamento, encantamento de clientes. E aí a empresa faz uma revolução. Então, teve uma frase nesse último treinamento que eu participei e que eu achei fantástica, assim, que brincaram, eu só quero o teu cartão de crédito. E o que eu entendo, né, que a Disney faz? Ela entende que para pegar o cartão de crédito, ela precisa encantar. Então, o encantar não é um a mais, não é um plus, é a ferramenta dela de vendas, que muitas vezes as empresas aqui, né, só focam no treinamento, ferramenta de WhatsApp, treinamento de vendas, e eles entenderam que não, a partir do momento que eu encanto, eu tenho o cartão de crédito do cliente, né? Porque tem um por trás, aí a questão vem do processo, né? Por que eu vou fazer isso? Quanto que isso vai me gerar? Cada cast member tem uma cota diária para poder fazer isso, né? Eles têm um orçamento. Existe lá na Disney uma questão que eles chamam de Magic Moments, né? Momentos mágicos. Então, né, sempre que você vai para o parque, você fica esperando para ter um momento mágico que aconteça. O que é um momento mágico? Nada mais é do que alguma ação de algum cast member, né, que surpreende o cliente, algo que você não está esperando. Então, excelência vem do verbo exceder. Sempre que você faz algo que o cliente não está esperando, você excedeu a expectativa dele. Quando a gente estuda lá a metodologia da Disney, né, eles falam, primeiro, a excelência a excelência da Disney lá começa pela gestão, depois treinamento dos colaboradores e depois a questão dos clientes, dos convidados. Só que a Disney coloca ali um parâmetro, né, uma divisão entre cliente satisfeito e cliente fidelizado. E depois resultado financeiro. O que é cliente satisfeito e cliente fidelizado? Um cliente satisfeito não necessariamente é um cliente fidelizado. Eu posso aqui estar em Gramado, ficar hospedado num hotel super bom, estou super satisfeito. Em nenhum momento eu falei que o hotel é ruim. Eu estou super satisfeito. Mas pode não voltar. Mas daqui 2 semanas eu posso voltar para Gramado para um treinamento e a empresa me colocou num outro hotel, que também é da mesma categoria, mas muito bom. Porém, neste hotel acontecem algumas ações que eu não estava esperando, que excede a minha expectativa. Quando acontecem essas ações,
ela me fideliza. Quando eu voltasse, nossa, eu preciso voltar para esse hotel. Então, veja, eu não disse que o outro hotel era ruim. A grande maioria das empresas no Brasil está se satisfazendo com o cliente satisfeito. O meu cliente está satisfeito, ele não reclamou, ele gostou, está tudo bem. Só que, de novo, um cliente satisfeito não é um cliente fidelizado. E para fidelizar, você precisa fazer um algo a mais. Você precisa exceder as expectativas. E aí entra os Magic Moments, que são os momentos mágicos. O que é um momento mágico, Jonathan? Vamos lá. Vou dar alguns exemplos. Existe lá na Disney, né? Daqui a pouco a gente deve falar das 5 chaves, mas a principal chave é a segurança. Então existe um senhor lá que trabalha na segurança da entrada do parque, que se chama Frank. E o Frank é segurança no parque da Disney. Ele revista as bolsas e mochilas ali na entrada do parque, porque segurança é uma das chaves importantes da Disney. Só que tem um detalhe. O Frank anda com um bloquinho de notas, de autógrafo e uma caneta. E sempre que ele vê uma menina vestida de princesa, ele vai até ela e pede um autógrafo. E aí a menina olha para a mãe, né, e diz: mãe, ele achou que eu era uma princesa de verdade. E aí ele diz assim: você é uma princesa de verdade. Você está no lugar mais mágico do mundo. Detalhe, o Frank fala 14 idiomas diferentes. Você acha que é função dele fazer isso? Quando a Disney contrata ele, diz assim: você tem que ser o segurança, você vai ser o segurança lá na entrada do parque, e você também vai andar com um caderninho e pedir autógrafo das princesas. Claro que não. A função dele é ser segurança. Mas por que ele faz isso? Porque é a cultura da empresa. Né? A empresa incentiva essas ações de encantamento, ela valoriza essas ações, ela reconhece essas ações, e aí tu começa a criar a cultura da empresa. Isso é um Magic Moments. Isso é um momento mágico, né? Para uma mãe ver uma situação daquelas, ela fica maravilhosa, maravilhada. Outras situações que pode acontecer. O menino tá andando no parque e deixou cair o sorvete. Sem querer, derrubou, criança, deixou cair o sorvete. O cast member aparece do nada e diz assim: vem comigo que eu vou te dar um outro sorvete. Aí o pai já bota a mão na carteira para pagar, né, o novo sorvete. Ela diz: não, é um presente da Disney para você. Não, mas ninguém bateu nele, né? Ninguém derrubou o sorvete. Ele que derrubou. Assim, eu sei. É um presente da Disney para você. Aí o pessoal me diz assim: tá, Marcos, mas se eu começar a dar sorvete, se eu dou não sei o que, etc., né? Começar a fazer um monte de ações dentro da minha empresa, vamos lá. Primeiro, o ingresso da Disney não é barato. Né? Tá incluso essas ações. Exatamente. Então, tipo assim, dentro do orçamento da Disney já existe um orçamento. Os estabelecimentos, o restaurante, as lojas já têm valores pré-definidos para fazerem ações de Magic Moments, em ações de encantamento. Então, quando começou o mês, a Disney define: esse mês nós temos X mil dólares para fazer ações de encantamento, está dividido assim, assim, assado. Ou seja, eles já têm isso disponível, porque imagina, né, se acontece uma situação dessa do sorvete. Aí a funcionária tem que mandar um ato pro chefe, diz assim: chefe, o menino deixou cair um sorvete aqui na saída da montanha-russa, queria dar um sorvete para ele, fazer uma ação de Magic Moments. Claro! Passa lá no financeiro, assina um vale, vai no caixa, pega 7 dólares, vai lá. Não funcionaria. Esse processo burocrático estragaria a magia, precisa ser feito na hora. Então ela já tem essa autonomia, isso também ajuda muito. O funcionário já tem autonomia, já tem o valor pré-definido para fazer. Então fica fácil, você pode fazer, ficar atento em que momento pode acontecer isso, e você faz. Tem um Magic Moments que viralizou recentemente na internet, que é muito bom. A família manda um e-mail para Disney, né, dizendo assim: Disney, a gente esteve aí anteontem no parque, e a minha filha perdeu o ursinho de pelúcia dela. E ela não dorme sem o ursinho, ela ama o ursinho de pelúcia. Por favor, se vocês encontrarem ele, manda para nós, tá aqui o nosso endereço. A Disney acha o ursinho da menina. Qualquer outra empresa colocaria numa caixa e mandaria de volta o ursinho para ela. Mas é a Disney. E a Disney sabe que cada ponto de contato com o cliente é oportunidade para criar uma experiência inesquecível, uma experiência memorável. O que a Disney faz? Pega o ursinho da menina e leva para o parque para andar nos brinquedos e tira foto. O ursinho andando no Dumbo, o ursinho com a Bela e a Fera, o ursinho com o Tigrão, o ursinho na montanha-russa, o ursinho no simulador, o ursinho andando em diversos brinquedos. Tira as fotos, revela as fotos, coloca numa caixa, né, junto com o ursinho, e manda para a menina. Só que tinha dentro da caixa uma carta que fazia toda a diferença. A carta dizia assim: mamãe, desculpa a demora. Resolvi ficar mais um pouco aqui, brincar mais um pouco e etc. O que acontece nesse momento? Quando a menina pega a carta, ela vai na mãe dela e diz assim: olha aqui, ó mãe.
Você ficou brigando comigo porque eu perdi o ursinho. Eu não perdi o ursinho. Ele que quis ficar lá. Né? Ele ficou um dia mais e ainda brincou mais do que eu. Olha aqui as fotos. O que a Disney está dizendo? Todo mundo sabe que foi a menina que perdeu o ursinho. Mas a Disney não vai falar isso para a menina. Então, são maneiras que a Disney cria, né, de Magic Moments. Isso é um momento mágico. Então, isso realmente encanta, isso fideliza, isso vai além do satisfazer o cliente. E é isso porque a Disney tem uma taxa de retorno tão alta. Por quê? Porque tu tem uma experiência tão incrível que tu não está esperando e tu quer voltar. Em 2011, foi comprovado, né? Foi feita uma pesquisa com neurocientistas que existe uma parte do nosso cérebro chamada centro do prazer. E ela é ativada sempre quando acontece algo inesperado, algo que você não está esperando. Vou dar um exemplo. Tenho certeza que você já viu aquele bar, aquele restaurante que tem a promoção compra um chopp e ganha outro. Né? Comprou um chopp e ganha outro. Vamos imaginar que você está lá no bar, mas a promoção não foi divulgada. Tem a promoção, mas não divulgou. Você não sabe. Aí você está lá no bar, sentado, tomando o teu chopp, já está acabando ali o chopp, teu caneco. E o garçom chega, do nada, sem você pedir, com um caneco de chopp, aquele trincando, aquele colarinho, põe na tua frente e diz assim, esse é por conta da casa. Aí tu olha assim, hã? Como assim? Ele tá fazendo a mesma coisa. Você comprou um e ganhou outro. Só que você não sabia. Sempre que você tem esse momento inesperado, o fator surpresa é que você cria o encantamento, você fideliza. Então é isso que a Disney faz o tempo todo. É uma questão de ver a situação de uma outra forma, né? Porque a gente tem muito isso, né? De as empresas anunciarem, hoje tem rodada dupla de chopp, com a intenção de que as pessoas... Atrair, né? Como se isso, que as pessoas fossem para o lugar. E aí tu chega lá e isso acontece, isso é um resultado infinitamente maior, porque Total. Realmente tu... Porque tu não tá esperando. Uma coisa é tu ir já achando que tá esperando, né? E quando a gente falou ali no ciclo de experiência, nas boas-vindas, né? Quer ver umas outras estratégias da Disney? A primeira impressão. A Disney sabe que a primeira impressão é muito importante. Então, por exemplo, quando você chega lá nos parques da Disney, você pode ir no Guest Relation e pegar os bottoms que tem lá de primeira visita, aniversário. É um bottom bem grande. Ai, que legal, como a Disney é querida, tá me dando uns bottoms. Gente, aquilo é estratégico. Né? Tu bota um bottom desse tamanho, grandão, dizendo assim, primeira visita. O que tu tá dizendo? Tu tá falando para todos os cast members o seguinte, cast members, minha primeira vez aqui, me encanta. Me faz ações de encantamento, me surpreende, me faz Magic Moments, porque eu quero voltar. Por isso que ela entendeu que a primeira visita, a primeira impressão é muito importante. Na hora do check-in no hotel, eles perguntam, seu Marcos, muito bem, fez cadastro, tá, ok. Primeira vez conosco, seu Marcos? Sim, primeira vez. Que legal, seja muito bem-vindo. Como é a sua primeira vez, eu vou lhe dar um upgrade de quarto. Sério? Você não está esperando, lembra? Vai ceder a expectativa? Porque é a tua primeira vez. Eles sabem que a primeira vez precisa ser uma experiência inesquecível para que você volte. Por isso que ela tem uma taxa de retorno tão grande. E o bottom nada mais é do que isso. É uma estratégia para dizer, minha primeira vez, hein? Façam ações para mim aqui durante o dia para que eu queira voltar. Não, e não é tanto a questão da ação para a pessoa ser identificada, quanto colecionável, né? Porque todo mundo tem lá, enfim, as pessoas que amam e gostam de Disney, que estão toda hora, sempre tem lá a primeira visita num parque, o aniversário, e aí isso acaba se tornando um item colecionável. Às vezes tu tá lá com bota de aniversário, o cast member passa por ti, happy birthday, tu já fica todo feliz, etc. Só que quando eu falo de aplicar metodologia no teu negócio, Jonathan, é simples. No teu negócio, né? Você que está nos assistindo, que está ouvindo o nosso podcast. Será que você não tem como pensar em estratégias de boas-vindas de primeira impressão? Eu já fui numa cafeteria lá em Bauru, onde eu moro, que eu entrei a primeira vez. Né? Eu gosto muito de café, de ler um livro, tomar um café. E era uma cafeteria nova e o cara perguntou assim para mim, o proprietário, já conhecia a cafeteria, né? A gente inaugurou faz pouco. Eu digo, não, primeira vez. Dele, que legal, já que é só a primeira vez, o cafezinho por nossa conta. E eu fiquei, né? Porque você não tá esperando. Eu só ia tomar um café. Eu até me senti constrangida. Digo, que legal, muito obrigado. Me dá um pão de queijo também, né? Para não parecer. Só que quando você entende que a primeira impressão é muito importante, que é o que vai fazer ele voltar, você consegue. Marcos, mas beleza, tu falou que é a despedida e é o show de fogos. Eu não consigo fazer isso no meu negócio. Eu já fui comprar um terno uma vez numa loja, num shopping. E na hora que eu paguei o terno, normal seria pagar o terno, pegar a sacola e ir embora. O cara saiu de trás do balcão. Ele foi levando a minha sacola até a porta da loja. Lá na porta da loja ele me cumprimentou e disse assim, seu Marcos, muito obrigado por entre tantas lojas de terno masculino aqui em Porto Alegre,
o senhor ter escolhido a nossa loja para comprar o seu terno. O senhor tem uma ótima inauguração, etc, etc, etc. Às vezes uma despedida gentil, né? Hospitaleira, né? Uma cortesia. Minha vida hoje é aeroporto e hotel, né? Tô sempre em hotel, tô sempre viajando. 99,9% da despedida no hotel é eu pagar no check-out e ir embora. É assim, é a última despedida. E é uma última despedida pagando. Ninguém, né, gosta de estar lá abrindo a carteira e pagando. Aí teve um hotel esses dias em Balneário Camboriú, que eu fiz meu check-out e ele só tirou uma embalagenzinha. Jonathan, nada demais. Mas era uma embalagenzinha bonitinha com 2 garrafinhas de água sem gás e um bilhetinho, obrigado por se hospedar conosco. Esse aqui é um presente, uma lembrança para você, para que você tenha uma boa viagem, né? Normalmente quem está em hotel está viajando, então ele deu uma água para levar para viagem. É simples, mas tu não tá esperando, porque é uma coisa diferente de todos os outros. Então, quando a gente fala de boas-vindas e despedida, ninguém tá falando de ter um castelo, sininha voando e etc. Mas dentro do teu negócio, o que tu pode pensar, né, para criar uma primeira boa impressão e uma última boa impressão? São coisas que aí tu tem que parar para pensar. E esse contexto tanto do boas-vindas quanto da despedida, isso tá dentro das 5 chaves? O que exatamente são as 5 chaves? A Disney tem os padrões de qualidade e os padrões de serviço dela. Então ela tem 5 chaves. Eram 4 e aí recentemente entrou uma 5ª chave. Quais são as chaves? A primeira delas, segurança. Inegociável. Se não for seguro, esquece. Precisa ser seguro, a atração, o parque. É a chave mais importante da Disney. Segunda chave, cortesia. Ser cortês com os clientes, tratar eles, né, como convidado, como o VIP que eles falam, né, o VIP da Disney. O I é de indivíduo, que cada pessoa quer se sentir especial, único. Essa é a fórmula do sucesso, sorrir, tudo isso vem dentro da segunda chave, que é cortesia. Aquela questão do... Não sei se você sabe, né, mas quando a criança abraça um personagem, a criança não pode soltar antes... O personagem não pode soltar a criança antes dela. Então a criança abraçou o personagem tem que ficar abraçado com ela até ela soltar. Porque o Walt Disney falava, né? Eu não sei o quanto aquela criança está precisando de um abraço naquele momento. E não só crianças, né? Adultos também. E adultos às vezes também funciona, né? Na última vez a gente fez uma filmagem até de uma menina que abraçou a Minnie e ficou um tempão abraçado com ela, a Minnie não soltava. Então isso tudo vem dentro da chave de cortesia. Então segurança, cortesia, show, pelo que a Disney é reconhecida, todas as atrações, etc. E eficiência. Essa é a ordem das chaves. E recentemente a Disney incluiu uma 5ª chave, inclusão. E a inclusão vem basicamente no meio das 4 chaves, porque a inclusão abraça todas as outras 4 chaves. Por que as chaves são importantes dentro da empresa? Porque elas são fáceis de tomar decisão. Fica fácil para o funcionário, para o cast member tomar decisão. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem uma atração lá na Disney que o carrinho vem bem devagarinho, ele não chega a parar, as pessoas entram com ele assim em movimento. E aí tem uma senhorinha na fila, muito senhorinha para entrar. E aí a cast member olha e fica na dúvida. Paro o carrinho e atrapalho o show e a eficiência? Mas e se eu não paro e ela cai? Isso eu fiz uma simulação para você. Ela não tem esse pensamento. Por quê? Porque ela sabe que a chave mais importante é a segurança. Então não tem problema se eu estiver atrapalhando o show e a eficiência. Eu paro o carrinho porque segurança é prioridade. Então as chaves é legal porque fica fácil de tomar decisão. Então, quando você cria as chaves, até no nosso treinamento, a gente faz esse exercício, né? E as chaves do teu negócio, né? Cria as chaves. O que não é negociável? O que é negociável? Qual que é a chave mais importante? Então, as chaves são os padrões de serviço, os padrões de qualidade dentro da Disney. Dessa questão das chaves, o que é interessante, eu vi um exemplo agora da última vez, onde eu percebi que o carrinho da montanha-russa estava demorando para vir. Saiu o carrinho, fez todo, e o próximo não chegava nunca. E aí, ao mesmo tempo que eu percebi isso, eu vi que tinha uma senhora que estava de carrinho e conduziram ela por uma porta e ela saiu da nossa visão. E aí demorou para esse carrinho vir, aí o carrinho veio, e depois o meu carrinho ele demorou para fazer a saída. Aí depois eu entendi todo o contexto, porque eles identificaram que essa senhora estava de carrinho, e aí então, para não ter o constrangimento de pegá-la no colo, colocá-la ali, ou sei lá qual é o processo que eles utilizam, eles tiraram ela do cenário, antes do carrinho chegar, ela já chegou no carrinho, e aí depois, então, ou seja, por um lado, gerou uma frustração em mim enquanto estava na fila e o carrinho estava demorando, mas em cima das chaves deles, né?
Não, com certeza. Esses dias eu tava num carrinho lá a última vez também, e eu esqueci de botar o cinto e o carrinho não andava, e a moça veio e disse, tem que estar de cinto. Então, tipo assim, não é negociável. As chaves a gente consegue ver, assim, é na prática lá, né? Quando a gente teve uma turma das nossas imersões que a gente fez lá, a gente tava com o cast member, tem um dia que é um dia inteiro com o cast member no Magic Kingdom, que é o principal parque da Disney, e a gente deu uma pausa no banheiro pro pessoal ir no banheiro pra gente continuar a visita. E aí o cast member tava conosco, mas passou um convidado no banheiro com o nariz sangrando, assim, um pouquinho. Na hora, ele disse, aguardem aqui, e foi atrás do cara, atrás do convidado, atrás do cliente no banheiro, para ver o que tinha acontecido, né? Se precisa algum atendimento diferente, etc. Então, eles têm muito esse cuidado. Outra coisa legal, né? Você não vê muito essas coisas assim, por exemplo. Sim, parece que ninguém passa mal. Esses dias a gente tava lá perto da atração do Avatar e eu vi que tinha uns 7 cast members, assim, um do lado do outro, perto da parede, mas eles estavam muito, assim, enfileiradinhos, 7, eu olhei assim, tem alguma coisa. E a gente que trabalha com isso, né, a gente vai com uma outra percepção, com outro olho. E aí eu dei a volta para ver o que tinha atrás deles. Dito e feito, eles estavam fazendo um atendimento, tinha uma convidada em cima de uma maca que tinha passado mal, e eles estavam fazendo um primeiro atendimento. Se for alguma coisa mais grave, levam ela dali, mas, né, um primeiro atendimento eles fazem ali. E os cast members, o que eles estavam fazendo? Tipo um muro, né, tapando para que eu não preciso avisar o parque inteiro, né, então faz uma coisa mais discreta. Uma coisa legal nisso, por exemplo, já parou para pensar quantas pessoas podem passar mal durante o dia no parque? Nós estamos falando de 140 mil convidados todos os dias nos parques da Disney em Orlando. Então acontece da pessoa passar mal, o menino comer um hambúrguer e andar na montanha-russa e vomitar. A Disney tem processo para tudo, até para vômito. Né? Como é que funciona um processo de vômito? Eles usam os transmissores lá, né? Os radinhos. Então vamos dizer que o menino comeu um hambúrguer, foi andar na montanha-russa lá do Sete Anões, saiu e vomitou no meio do parque. Acontece, é mais comum do que a gente imagina. Só que um vômito no meio do parque não é uma experiência legal, né? Quando a gente está falando de cenário. Então existe um processo. O cast member que vê, né, ele vai avisar, ele vai dizer assim, ó, código V, e o código é esse mesmo, ele vai dizer código V, saída da montanha-russa dos 7 anões, menino tá de bermuda cinza, camiseta branca, boné vermelho. Vai vir um cast member, né, vai acompanhar a criança e a família pro banheiro, vai acompanhar eles até o banheiro para limpar, né, para se lavar. Se precisar, passa numa loja da Disney, troca de roupa se tiver vomitado e etc. Assim como se algum carrinho quebrar na água, alguma coisa, se tu te molhar, a Disney troca a tua roupa numa loja. Enquanto isso, vem outros 3 cast members e eles fazem uma voltinha, eles fazem uma rodinha em volta do vômito, os 3, para que ninguém veja, para que ninguém pise. E vai chegar um 5º cast member com um spray, tem até o nome do spray, agora eu me esqueci, mas tem um nome do spray que meio que esfarela o vômito, meio que endurece o vômito e eles limpam. É um processo muito, muito rápido. Questão assim de segundos, minutos, e tá limpo. Então, tipo assim, você nem vê. Né? E olha a sutileza, código V, saída da montanha-russa, vai lá, tapa, né? Limpa. Sim, eu não preciso gritar pro cara da limpeza para, né, avisar o parque inteiro que alguém vomitou, que deu briga. Então, processo para tudo. De novo, a Disney não faz magia. É o processo que faz a magia acontecer. São coisas que ninguém pensa, né, que pode acontecer, mas nós que fazemos o curso e queremos sempre entender os bastidores, são coisas que a gente aprende assim, não é possível que os caras tenham um processo para limpar vômito, né? Sem ninguém ver tão rápido. Olha a eficiência, né? Olha a chave aí, a 4ª chave em ação. Antes de a gente vir aqui para o encerramento e tu deixar a tua mensagem final para as pessoas com relação a esse assunto, algo que eu achei bem interessante lá foi que eu depois acabei descobrindo o porquê, né? Sobre a questão dos espelhos nos banheiros. E não só os espelhos, né? Também a limpeza. Tem 2 processos para isso, né? É isso aí. Um dos elogios que a Disney mais recebe é em relação à limpeza. Como que pode um parque que recebe 40, 50 mil pessoas por dia ser tão limpo? Então vamos lá. Primeiro, os processos de limpeza do banheiro. Os banheiros são limpos a cada 15 minutos. Entra uma equipe, limpa os banheiros e etc. E aí, em cima das pias dos banheiros da Disney, não tem espelho. Né? Em 99,9% de todos os banheiros no mundo tem aqueles espelhos em cima das pias. Mas por que não tem espelho, né, em cima das pias dos banheiros da Disney? Porque isso geraria fila.
na parte principalmente no banheiro feminino das mulheres. Por quê? Porque as mulheres começariam a retocar maquiagem, etc. O tempo de permanência delas dentro do banheiro aumentaria e isso geraria fila. Fila na atração é uma coisa, fila no banheiro não é uma experiência legal. Na atração já não é, né? Mas a Disney ainda consegue montar várias coisas, mas no banheiro não. Então eles não colocam espelhos em cima das pias do banheiro. Vai ter um espelho na saída do banheiro. Quando você está saindo do banheiro, do lado da porta, normalmente tem um espelho bem grande para você se ver. Mas por quê? Porque você já está saindo. Então, são níveis de coisas que a Disney pensa, né? Que muitas outras empresas não conseguem ter esse feeling para pensar. Não é nem que não consigam, né, Jonathan? É que eu sempre falo, se você está fazendo operacional dentro da empresa, você está apagando incêndio o dia inteiro, você não vai conseguir parar para pensar nessas coisas. Você não vai ter nem cabeça para pensar. Então tem que ter alguém, tem que ser alguém estratégico que esteja pensando em experiência do cliente, em jornada do cliente, para conseguir mapear essas situações e melhorar. Outra coisa que a Disney faz em relação à limpeza, né? Existe uma lixeira a cada 25 a 30 passos uma da outra. Então tu passa por uma lixeira, conta lá 25, faz o teste. Próxima vez que você for no Magic Kingdom, passa lá por uma lixeira, conta 25 a 30 passos, vai ter outra lixeira. Mas isso não é aleatório. Isso foi feito um estudo que a Disney fez, que levava em torno de 25 a 30 passos. Quando tu compra um doce, um sorvete, alguma coisa, você não compra e fica do lado do quiosque comendo. Como você tem um monte de atrações para ver, tu sai andando. E esse é mais ou menos o tempo em média que você leva, que é o tempo que você levaria para descartar o papel. Então, o que a Disney faz com essa informação? A cada 25, 30 passos, ela coloca uma lixeira. E por que as pessoas perguntam que horário é a parada das 15? Não é óbvio? Dizem, né, que a pergunta que os cast members mais recebem é qual o horário do desfile das 15 horas? Aí a Disney diz, não é possível, né? Ele já tá falando que é às 15 horas. Tem alguma pegadinha, tem alguma coisa por trás. E aí a Disney foi atrás para investigar e o que na verdade a Disney descobriu? O que o convidado pergunta, na verdade, é aqui onde eu estou posicionado, que horas vai passar o desfile das 15 horas? Porque o desfile é às 15, mas a partir das 14 as pessoas já começam a se posicionar ao longo do parque todo em locais diferentes para ver o desfile. E aí tem todo um trajeto o desfile. Quando ele faz essa pergunta, na verdade, o que ele quer saber? Aqui onde eu estou, que horas vai passar o desfile das 15 horas? E sabe o que é o mais interessante? É o treinamento da Disney. Ali todos os funcionários, o pessoal da limpeza que está ali no parque, que é o que mais recebe contato com os clientes, porque é eles que estão ali, eles são treinados para saber esse tipo de resposta. Então ele vai dizer assim, aqui onde você está vai passar às 14h24. Por quê? Porque a Disney não tolera que você diga assim, não sei, isso não é comigo. Isso não é uma experiência legal. Né? Então, eles já são treinados para dizer, não, eu sei, aqui, né? Independente se é minha função ou não. É que no Brasil a gente tem que, não vou fazer, não é minha função, não sou pago para fazer isso, né? Então, de novo, é tudo uma questão cultural. E lá todas as pessoas passam, todos os cast members passam por todos os processos, né? Todos. Então, se você vai trabalhar dentro do administrativo, você passa pela limpeza. É isso aí. Principalmente o Program College, né? Aquele de 3 meses, você vai fazer tudo que é função. Não tem... a gente estava com o Lee agora a última vez, né? E uma das perguntas do pessoal, o Lee foi vice-presidente da Disney, e perguntava, essa nova geração, né? Já quer entrar como CEO, né? E disse, cara, aqui não vai ter isso. Aqui você vai começar de baixo, vai passar por todas as funções diferentes mesmo, né? Um dia tu pode estar vendendo sorvete, outro dia pode estar no outro parque, em outra atração, etc. Mas aqui tu vai fazer de tudo. E uma outra coisa muito legal que a Disney tem é um curso chamado Tradições. Independente da tua função que tu vai fazer no parque, tu vai primeiro fazer um curso chamado Tradições, que tu vai conhecer toda a história da Disney, a história do Walt Disney. E por que isso? Porque vai ficar enraizada a cultura dentro de você. Esse curso era de 1 semana. E aí a Disney entendeu que tinha um investimento muito alto 1 semana. E eles foram reduzindo 3 dias, meio turno, etc. O que aconteceu? Lá na ponta o atendimento piorou. Porque eles entenderam que a cultura, a história não estava mais enraizada nos funcionários. E aí eles viram o quanto era importante aquele curso Tradições. E eles falam, né? A gente não coloca a Disney nas pessoas, né? A gente não coloca as pessoas na Disney. A gente coloca a Disney nas pessoas. Então fica essa cultura muito enraizada neles. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o que você deixaria assim de forma indispensável para que as pessoas olhassem para os seus negócios? Jonathan, uma das coisas que mais me chama a atenção na Disney, né? Primeiro, essa questão de fantástica atenção aos detalhes.
Eles pensam em tudo, né? No mínimo detalhe, você então mapear a jornada do cliente dentro do teu negócio e pensar onde você pode superar a expectativa dele nessa jornada, né? Os pontos de contato dele, não só com o pessoal do atendimento, mas todo mundo dentro da empresa. Eu acho que é um fator muito importante. E uma coisa que me chama muita atenção na Disney, além dessa questão dos detalhes, é os treinamentos. Né? A Disney é referência em atendimento, existe lá a Universidade da Disney, onde eles treinam os funcionários. O Walt Disney sabia o quanto era importante as pessoas, né? Tem aquela frase que ele fala, não adianta você, né, ter um lugar lindo, maravilhoso, se você não tiver pessoas para fazer do sonho a realidade. Então, essa parte de treinamento, eu sempre falo, treinamento não pode ser um evento. Eu não posso fazer uma convenção no final do ano, motivacional, toda a equipe, e achar que eu estou treinando. Se você quer um atendimento excelente, se você quer ser referência em atendimento, excelência no atendimento, você vai ter que dar um treinamento excelente. Então, o treinamento não pode ser um evento, tem que ser parte da rotina. Tem que ser o tempo inteiro treinando os funcionários. Só que hoje no Brasil a gente tem aquela massa, mas eu invisto, treino e ele sai. Então é melhor você não investir, não treinar e deixar que ele fique. E ele ficar ruim na tua empresa. Faz parte se ele sair. Mas enquanto ele estiver dentro da tua empresa, ele precisa ser o melhor possível e entregar o máximo de experiência para os teus clientes. Perfeito, Marcos. Bom, esse seria um assunto que a gente poderia ficar aqui bastante tempo. Alguns dias conversando. Obrigado por tu ter vindo e nos procurado no sentido de desenvolver melhor o teu conteúdo, porque realmente é uma dificuldade desenvolver isso nas redes sociais, né? Não é só... As pessoas acham que vou ligar a câmera e vou sair falando, né? E aí essa interação ela é bem importante. Então, que em breve a gente possa estar gravando aí um novo episódio. Com certeza. E tá trazendo aí cada vez mais informação para esse assunto que é tão incrível e maravilhoso. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui contigo e a gente poder compartilhar um pouquinho aí dessa magia Disney com nossos ouvintes. E para o pessoal que acabou ficando aí até o final, gratidão aí pelo teu tempo, e os comentários estão abertos para você colocar aqui, certamente o Marcos vai estar respondendo para vocês depois.